tudo bom? Continuando falando sobre família, mas hoje eu quero falar sobre família não baseado em células da sociedade, né? Eu devo confessar que falar sobre a família como célula da sociedade é um negócio meio ultrajante, né? Por conta da questão seguinte: família composta de sujeitos. Um sujeito é tão complexo, né? Que não dá pra gente falar que uma sociedade vai se formar a partir de uma família composta de vários sujeitos, né? Um sujeito é muito complexo. Imagina uma família, o quão complexo é, né? Então, isso para mim já é meio desconfortável, vamos dizer assim, né? Mas eu preferi iniciar dessa forma porque acredito mesmo, né, que assim, uma sociedade, um país, um local onde a gente tem muitas famílias saudáveis, com certeza nós vamos ter uma sociedade mais saudável. Isso eu acredito de verdade, né? Mas a coisa não passa muito só por aí, né? E essa é a segunda parte. Exatamente essa é a segunda questão que eu quero abordar, né? Bom, em primeiro lugar, eu vou colocar dois tópicos: o sujeito em si, né, que é muito complexo, né, que é um sujeito que por si mesmo já é muito complexo para se entender, né? Em segundo lugar, o sujeito ele é constituído através do outro, né? Então, assim, quando eu falo que a família é célula da sociedade, é como se eu dissesse assim: a família constitui uma sociedade. A sociedade é constituída por famílias. É como se houvesse um determinismo. E não acredito nisso, não é disso que eu estou falando, tá? Por isso que eu, assim, até deixei bem claro no primeiro vídeo que eu iria continuar aquele vídeo falando mais sobre isso e que seria apenas uma parte que eu iria abordar. Repetindo, eu continuo achando que a sociedade está muito ligada à família, né? Até porque uma sociedade é constituída de muitas famílias também, né? Mas existem outras variáveis, obviamente, que constituem uma sociedade, né? E por aí começa a grande questão, né? Como que eu vou dizer que uma sociedade vai determinar uma família vai determinar uma sociedade? Não dá para fazer isso. Eu poderia dizer assim: o sujeito, né, pode ser um determinante, né, de uma transformação. Isso eu poderia dizer, né? Eu poderia afirmar isso, porque um sujeito ele pode determinar a partir de si mesmo, a partir do seu próprio desejo, a partir da sua própria história, determinar uma história, determinar uma situação, escrever sua história e consequentemente, em função de cada demanda, cada pessoa, até construir uma história social, né? Eu acredito nisso, né? Mas eu não fico
estaticamente me baseando nessa premissa de que a família é a célula da sociedade. Não acredito nisso como a única verdade, porque é uma parte da verdade, é uma parte do processo apenas, é um pedaço muito pequeno. Então vamos lá. Como que um sujeito se constitui? O sujeito se constitui através do outro, né? Ele se constitui através primeiro da mãe, do pai, dos modelos parentais, e a partir desses modelos ele vai para a escola, e aí vem os professores, os seus amigos. Depois disso ele vai para o trabalho, ele vai para os amigos, vai conhecer novos amigos, né? Isso tudo tem uma importância muito grande na constituição do sujeito, né? Principalmente a constituição do sujeito a partir desse outro significativo, que em geral é um pai, uma mãe, um tio ou uma figura qualquer que seja um cuidador, que seja importante para aquele sujeito, né? Então ele se constitui sempre a partir do outro, né? Ele não tem como eu me constituir, não tem como um sujeito se constituir através de nada, através de si mesmo. Não existe isso, né? Então o ego, o eu mesmo, ele se constitui através do outro, né? Quando eu falo de mim, eu estou falando do outro também, né? Porque eu não tenho como falar de mim sozinho. Eu tenho outros que me constituíram, que estão dentro de mim, que são parte de mim, né? Quando eu me vejo, eu vejo outros dentro de mim, né? Eu vejo muitas outras pessoas que fizeram parte da minha constituição, que eu encontro quando eu digo que eu sou, né? Então, quando eu digo eu sou, eu estou dizendo eu sou a partir de outros, né? Que fizeram parte da minha história, que foram importantes para mim, né? Que foram parâmetros, que foram referências, que me ajudaram e se serviram como modelos, exemplos, né? E que interagiram comigo no sentido de eu ir me constituindo como pessoa, né? Bom, a partir daí a gente já não pode mais dizer que uma família é a célula da sociedade como determinismo, né? Por quê? Quando eu falo de família, eu já estou falando de sociedade. Porque quando eu falo de família, não tem como eu separar família de sociedade. Eu não tenho como, por exemplo, falar de um pai e de uma mãe sem falar de uma influência social, né, cultural. Não tem como, gente, né? Se a gente for buscar, por exemplo, as histórias, né, a gente vai ver que cada mãe e cada pai, ele foi formado a partir da cultura onde ele viveu. Então, por exemplo, você pode encontrar um pai ou uma mãe carioca que tem um tipo de característica. Se você for para Minas, você já encontra um outro tipo de experiência, um outro tipo de referências, de modelos de ser, né?
Se você for para Inglaterra, gente, você vai encontrar totalmente diferentes, pessoas muito diferentes. De você que é brasileiro, carioca, mineiro, né? Enfim, quando eu falo de constituição do sujeito, eu estou falando de outro, principalmente de um outro que pertence ao social, né? Então não existe eu sem o social, não existe isso, não existe isso, né? Quando eu falo social, obviamente está ligado inicialmente à família, ok, mas não tem como separar o eu do social, entendeu? Não tem como. Eu estava ouvindo um vídeo da Maria Homem, que é psicanalista. Eu recomendo vocês, né? Maria Homem, tá no YouTube, psicanalista. Ela tava usando um termo muito interessante, assim. Não tem como. Ela estava até falando de outro assunto, estava falando sobre luto, né? Mas ela usou ela fez uma citação que eu achei muito importante, quer ver? Não tem como você falar do eu, de um ser humano, de um sujeito, e sociedade. Como se fosse uma pessoa aqui e vários bonequinhos ao redor desse sujeito. Como se fosse Playmobil. Eu gostei desse exemplo que ela deu, porque é assim mesmo, né? Que a impressão que dá é essa, né? Eu sou um sujeito, a sociedade é um monte de bonequinho Playmobil, cheio de sujeitos. Não existe isso. Isso é. Não existe. Não sei o nome. Enfim, existe sim um sujeito que está ligado a uma sociedade, a um social, a uma cultura que foi constituída a partir daí, né? Os próprios pais se constituíram a partir da sociedade, da cultura, do outro, dos seus próprios pais. Então não tem como separar, gente. Não tem como separar o ser do social. Não tem. Não existe isso, né? Então quando a gente fala sobre a família é a célula da sociedade, ok. Uma forma que eu creio que é extremamente importante da gente pensar, porque é como se fosse, é como se eu estivesse fazendo usando uma metáfora, né? Como eu fiz, né? No vídeo eu fiz, na verdade, eu usei uma metáfora. A célula e o organismo, né? Mas mesmo se você levar em conta essa metáfora da célula e organismo, você vai perceber que não tem como você pegar uma célula e separar do organismo. Não existe isso, né? Existe sim uma célula se relacionando com outras células, produzindo muitas coisas e se tornando um organismo, né? E aí a gente entende muito mais fortemente essa metáfora da célula e da sociedade, né? Então eu reforço isso, mas sempre dizendo, gente, não tem como você se separar do social, da cultura, não tem como você se ver como ser sem falar do outro, né? Quer ver? Quer ver um exemplo muito claro? Quando Freud falava, né, muito isso, né? Mas eu vou falar com as minhas palavras.
existe um mecanismo de defesa que é a projeção, mecanismo de defesa do ego, que é a projeção, uma forma de lidar com as nossas questões, com a nossa dor, com as questões que a gente não consegue lidar internamente, inconscientemente, e aí a gente desenvolve esse mecanismo de projeção. Então, por exemplo, eu me vejo uma pessoa de um jeito, né? Como uma pessoa boa, uma pessoa eficaz, uma pessoa vencedora, uma pessoa proativa, uma pessoa de sucesso, mas eu não consigo enxergar, não tenho contato comigo mesma, né? Não possuo um trabalho de autoconhecimento para reconhecer um lado meu que não seja muito legal, que é o inconsciente. O inconsciente não é necessariamente ruim, né, gente? Mas dentro do inconsciente nós temos algumas questões, algumas coisas que não são muito boas. São traumas, são coisas reprimidas que não foram aceitas socialmente, que foram reprimidas e represadas e recalcadas. Existem características minhas que eu não aceito em mim, aí eu prefiro reprimir. Quando eu não tenho um processo de autoconhecimento, quando eu não me conheço muito bem, sabe qual é a tendência? Eu projetar no outro aquilo que eu não aceito em mim. Aí, isso é um exemplo, tá? Mas eu tô dando esse exemplo para você entender como que é forte essa questão do eu e do outro em mim, né? Eu tenho o meu ser que foi constituído através do outro, que muitas vezes esse outro foi tão importante para mim que colocou em mim registros tão importantes que me tornou quem eu sou. Então, existe um ser dentro de mim totalmente a partir do outro, não tem como fugir disso. Agora, por outro lado, eu também posso ter aprendido coisas através do outro, também, através de mim mesmo, porque eu sou assim, que eu não aceito em mim. E aí, eu tenho a tendência de projetar no outro. Aí eu faço assim, quer ver? Ai, nossa, não gosto daquela pessoa, ela é muito chata, ela é insuportável, ela é uma pessoa muito irritante, é uma pessoa que não sabe esperar, uma pessoa que não sabe respeitar o outro, que é controlador, que é invasivo, etc e tal. Ok, muito bom. Se você tem consciência disso, isso é muito bom, porque não é bom mesmo você ter uma pessoa invasiva, controladora e tal. Ok. Mas quando isso se torna uma coisa muito forte dentro de você, Jung diz que aquilo que te irrita está falando de você. Então, assim, quando eu falo do outro, em geral, eu estou falando de mim mesmo. Por quê? Por isso que eu e o outro estamos muito ligados, entendeu? Quando eu estou falando de um outro que me irrita profundamente, eu estou falando de mim mesmo, de coisas que eu não aceito em mim. Talvez eu também seja controladora, invasiva, desrespeitadora, mas eu não sei disso. Eu não aceito isso em mim. Eu não aceito, jamais vou admitir para alguém. E nem eu sei que eu sou invasiva, controladora, desrespeitadora. Eu jamais vou aceitar isso em mim. Eu reprimo isso no meu inconsciente
e projeto no outro. Aí quando eu encontro uma pessoa assim, eu não aceito a pessoa de jeito nenhum. Existe, obviamente, uma questão. Eu não tenho que aceitar mesmo na minha vida uma pessoa que me controle, que me desrespeite, que me invada. Mas outra coisa é você ter uma irritação extrema a respeito de uma pessoa, mas não reconhece em si que você é igualzinho a ela, entendeu? Por isso, assim, eu tô dando esse exemplo para você imaginar, assim, que quando eu falo de um ser, não tem como eu falar de um ser sem outro, sem um outro, né? Normalmente são outros significativos, são outros que tiveram muita importância na minha vida, são outros que me sustentaram, são outros que se tornaram exemplo, modelos, são outros que foram referências, são outros que participaram do meu crescimento e se tornaram verdadeiros alicerces, né? Não tem como você se desvencilhar desse outro. É uma verdadeira ilusão você dizer assim, não, eu vou ser eu mesma e não vou aceitar esse outro. Isso é uma ilusão, não tem como fazer isso. Existe sim uma capacidade, uma tomada de consciência, uma capacidade de tomar consciência de quem você é e de trabalhar o que você não quer mais em você. Ok. Mas quando você tem uma história que foi construída através de um outro, que é um outro significativo, um outro importante, um outro que você admira, um outro que você ama, que você não quer perder. E esse outro, ele se tornou um pouco de você. Dentro de você existe um traço desse outro. Não tem como você separar. Aí quando a gente fala sobre família, uma célula da sociedade, é muito, muito reducionista, né? Por isso que eu estou voltando nessa questão. Então, assim, voltando à questão de família, voltando à questão da família. Bom, então vamos lá. Quando eu me constituo como sujeito, eu me constituo através do meu pai, da minha mãe ou dos meus cuidadores. Eu me torno quem eu sou, eu digo que esse é o meu ser através desses outros, né? Que são extremamente importantes. E veja bem, nem sempre esses outros que foram importantes, que foram referência, que foram modelos, eles são positivos, muitas vezes eles são muito negativos. Mas mesmo assim eles se tornam extremamente importantes na construção do ser. Quando eu falo importante, não é no sentido de valor, eu estou falando no sentido de força, de poder de construir, de constituir o outro. É nesse sentido que eu falo. Às vezes você é um filho que teve um pai, uma mãe terrível, a partir daí você se constituiu, mas não adianta você dizer que você, não, eu me constituí um ser e eu não quero saber do meu pai e da minha mãe. Não existe isso. Você é uma parte do seu pai e da sua mãe, né? Aliás, Bert Helling fala isso, né? Não tem como você ficar rejeitando isso. O melhor é você aceitar, né, aquilo que você recebeu, né, acolher, né, perdoar e viver a sua vida a partir daí. Virar as costas e continuar a sua vida a partir daí, agora sim, fazendo o que você quiser, até para honrar a vida que eles te deram, mas
mais linkados numa constituição negativa, ou seja, numa relação tóxica, negativa, ruim que você teve com seus pais. Não. E quando isso acontece, no sentido de você ter uma relação muito ruim com seus pais, né? Ou quando você tem uma família tóxica, extremamente negativa, é óbvio que o mais saudável é você dar uma volta e virar sua vida e se tornar você mesmo e partir. Mas isso tem que acontecer de uma forma pacífica com você mesmo em primeiro lugar. Primeiro você tem que olhar e dizer, não, você foi meu pai, você foi minha mãe, não foi bom, mas eu aceito vocês, eu perdoo vocês. Mas agora, a partir de hoje, eu vou viver minha vida e vou honrar até a vida que vocês me deram, mas eu vou construir minha história. Aí você passa a não reproduzir mais aquela história. Se você não faz esse corte pacífico, a tendência normalmente é você ficar repetindo a mesma história que você viveu, mesmo que você não queira, né? Por isso que eu tô dando essa ideia, né? Então, quando a gente fala de família, a gente pode falar assim, temos um pai, uma mãe, que foi uma referência boa, maravilhosa, e mesmo assim, você vai precisar romper com esse laço. Mesmo assim, né? Vai ter uma hora que você vai ter que dizer, acabou, até aqui foi bom, eu vou levar vocês dentro de mim, vocês são parte de mim, não tem como negar isso, né? Obrigado por toda a vida que vocês me deram, por toda a energia que vocês usaram para me criar, mas a partir de hoje eu quero viver minha própria vida, né? Eu sou responsável pela minha história, né? Então agora eu vou construir, eu vou ser protagonista da minha história. Agora não são vocês que vão decidir o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu quero, o que eu não quero. Isso eu estou falando de um movimento que é muito pertinente a um período de emancipação que normalmente acontece na adolescência, na juventude. Hoje a gente, quando fala de adolescência, não dá nem para colocar muito em números, né? Porque hoje a pessoa com 19, 20 anos ainda está se considerando uma adolescente, né? Mas em geral, essa fase de pré-adolescência à adolescência final é um período de transição, onde você vai passar por um verdadeiro purgatório. Por que purgatório, né? Porque normalmente é um momento de luto, né? Você vai perder aquele conforto do pai, o conforto da mãe, a segurança que você tinha, as certezas que você tinha, que eram maravilhosas, mas agora você vai ter que abrir mão de tudo isso para você agora ser você mesmo, né? E tomar seu caminho, você vai trilhar seu caminho, andar na sua jornada, mas nunca você pode dizer que você está sozinho. Um ser, mesmo que emancipado, ele não pode dizer eu sou eu mesmo. Não, eu sou a partir do outro que me constituiu, né? Eu sou a partir de uma sociedade que me constituiu, que constituiu meu pai, minha mãe, e a partir daí me constituiu, né? E eu vou abrir um parênteses aí para falar um pouco agora, que eu acho muito importante,
sobre a nossa sociedade que nós estamos vivendo, uma sociedade consumista, né? Até agora a gente está falando tudo pacificamente, na boa e tal, mas vamos falar sobre uma coisa que é muito séria, que para mim eu vou repetir muito, eu falo muito sobre isso e eu vou repetir em todos os momentos que eu puder. Porque eu atendo pessoas que têm problemas graves, porque não conseguem discernir esse tipo de questão. Pessoas que vivem em função de uma cultura da imagem de uma sociedade consumista, entendeu? Então, por exemplo, elas são pessoas que têm uma certa imagem, uma imagem boa, um nível socioeconômico bom, mas eles não se sentem felizes. Eles até têm uma boa família, uma família relativamente normal, dentro do que se espera, mas não se sentem felizes. Estão sistematicamente infelizes, sistematicamente se cobrando e querendo ser uma coisa que eles não são. Porque existe uma sociedade que cobra, porque estabelece um padrão que está acima do possível de ser alcançado. Eu tive a oportunidade de estar trabalhando essa questão com uma pessoa, e a pessoa dizia mesmo, eu fico o tempo todo me comparando com os outros, eu fico o tempo todo me comparando com artistas, com pessoas importantes, não sei mais o que, não sei o que lá. E a minha mãe fica o tempo todo me cobrando, que eu seja assim, que eu seja assado. Questiona porque meu namorado não é igual fulano ou ciclano e tal. Enfim, usando esse exemplo, eu posso dizer assim, de onde vem essa cobrança? De onde vem esses parâmetros? De onde vem essas referências? Exatamente daí que eu estou falando. De uma cultura da imagem, onde o ter é mais importante que o ser. Em uma sociedade consumista, onde o próprio sujeito é, na verdade, um produto para a economia, onde o sujeito ele foi detectado todas as suas dores, e aí para ganhar dinheiro, né, a economia vende produtos para esse sujeito, para ele se tornar feliz, porque eles descobriram a dor desse sujeito, né? Então eles começam a elaborar um monte de produtos que oferecem uma falsa felicidade. Aí eu vou dar um exemplozinho, né? Tipo assim, se você tiver muito sucesso, se você trabalhar muito, se você ganhar muito dinheiro, se você tiver uma conta bancária muito alta, se você for muito bonito e comprar todas aquelas maquiagens, aqueles produtos de maquiagem, e usar aquelas roupas, e usar aquelas grifes, e comprar aqueles carros, e morar naquelas casas, naqueles bairros, e conseguir conquistar aquele status no seu trabalho, e passar por cima de todo mundo, não interessa, interessa que você chegue lá, né? E chegar a um patamar muito alto, isso sim vai fazer você feliz, né? Eu tô, obviamente, pegando pesado, né, gente? Mas essa é a verdade, vamos combinar. Todo mundo sabe que isso existe, né? Eu não tô generalizando, tô dizendo que todo mundo seja assim, mas eu conheço muita gente que sofre. Não fazem isso, não atropela o outro, não sai, não vai passar por cima do outro, mas sofre, porque não está conquistando aquilo que é estabelecido por essa sociedade, né?
e pagam um preço altíssimo para chegar nesse patamar, e mesmo pagando o preço não são felizes e estão procurando terapia. Tem gente que entra em depressão porque não conseguem alcançar o objetivo que é estabelecido. E esse tipo de depressão não é orgânica, é uma depressão estabelecida mesmo por um contexto social, né? A Rita Maria Kell fala que a depressão, nesse caso a depressão é um sintoma social, né? Antigamente o sintoma social era a histeria, né? Porque a gente vivia numa repressão sexual, uma repressão. Aí a histeria era um sintoma social. Hoje o sintoma social não é mais isso, é a depressão. O que determina muitas vezes um transtorno depressivo em muitas pessoas tem a ver com a sociedade, não tem a ver com a pessoa. Não é porque a pessoa tem uma estrutura depressiva, não, é porque ela vive em função de uma demanda social muito doente, né? É uma cultura que impõe muitos parâmetros altíssimos e ela sai numa sangria desvairada, fazendo muitas coisas que ela não tem condição de fazer. E isso não vai fazer ela feliz, mas ela ultrapassa seus limites, gasta todas as suas energias para poder atingir esse tipo de parâmetro, esse modelo, esse alvo, que ela não vai atingir nunca, porque não existe possibilidade de atingir um parâmetro que é estabelecido por uma sociedade que, na verdade, não quer que você seja feliz, eles querem vender produtos, entendeu? É uma diferença. Uma coisa é você fazer um trabalho de autoconhecimento e buscar dentro de você o que te faz feliz. Aí sim, aí tudo que você buscar em função disso, aí sim, é bacana. Aí você vai estar trabalhando em função da sua felicidade, porque você sabe o que é isso. Outra coisa é você estar dentro de um contexto onde um outro diz o que é que você tem que ter, ou ser, ou fazer para ser feliz. Eu estou falando de sociedade, mas tem outros grupos que fazem isso também, né? Não só a sociedade, não só na questão socioeconômica, né? Mas tem a ideológica, religiosa, que também estabelecem coisas muito graves, que fazem as pessoas adoecerem, né? Fazem as pessoas se sentirem um lixo, porque não conseguem estabelecer aquele patamar, né? Enfim, gente, eu tô, né? Essa é a segunda parte sobre família. Eu não vou me estender muito não, já estamos em 38 minutos, para não ficar muito longo. Mas eu tô aí querendo que vocês pensem sobre tudo isso, né? Porque isso é muito importante, né? Eu acho legal a gente refletir, porque principalmente agora, né? Nós estamos numa pandemia, onde as pessoas estão revendo seus valores, estão repensando muitas coisas, né? Eu acho assim um momento muito oportuno, né? A quantidade de divórcio triplicou. A gente não pode dizer, não vou aqui falar porquê, mas a gente sabe que muitos fatores têm a ver com isso, né? Por falta de autoconhecimento, falta de amadurecimento emocional, muitas pessoas que estão correndo atrás de sucesso, de fama, de poder, de dinheiro, e estão casados com gente que não querem a mesma coisa.
E de repente, numa pandemia dessa, eles foram obrigados a se depararem, né? Isso ficou muito claro, né? Esse é um dos motivos, né, gente? Tem vários. Mas eu fico aqui, tá? Eu não vou estender mais não, senão não acaba nunca, né? Eu fico aqui, agradeço muito a atenção. Muito obrigado mesmo por ouvir meus vídeos. Dá uma curtida, né, gente, no meu YouTube. Não só, né, se inscreve no meu YouTube, Rosângela Belli, vai lá, se inscreve, clica lá no se inscrever e coloca lá um sininho, né, para você receber todos os meus vídeos. Porque às vezes a gente se inscreve, mas não clica no sininho. Aí o que acontece? Você está inscrito, mas você não recebe os vídeos, né? Dá uma olhada nisso, tá? Obrigado, um beijo no coração. Boa noite. Eu tô falando de noite, né? Boa noite.